Capítulo 2.3 A Terra. A Terra teria atingido sua massa atual entre 4,51 e 4,45 bilhões de anos atrás e seu núcleo se formou após 30 milhões de anos. Sua superfície seria coberta por um oceano de magma e rapidamente esfriou no fim do processo de acréscimos de material do Sistema Solar, resultando na crosta inicial. Essa é o período Ádico, que vai de 4,5 a 4,0 bilhões de anos. Atualmente, as grandes quantidades de água presentes na crosta terrestre atuam como um modulador de temperatura, pela alta capacidade calorífica da água. Porém, a grande quantidade de água que cobre o planeta constitui um enigma para uma Terra quente, o que levou à ideia que a água teria vindo de cometas que atingiram o planeta após a superfície ter diminuído sua temperatura. A temperatura primordial da Terra não é um consenso entre os geólogos, contudo as medidas da distribuição entre os isótopos do oxigênio em materiais formados há cerca de 3,45 bilhões de anos na África do Sul mostram uma composição semelhante às rochas mais recentes. Uma vez que a proporção entre os isótopos varia conforme a temperatura que a rocha é formada, a conclusão é que essa temperatura seria muito próxima à atual. As estimativas devido à reflexão da Terra sem atmosfera usando a equação de Russell-Bond levam a valores de 250 a 255 Kelvin, menos 23 a menos 28 graus Celsius, enquanto as médias de temperatura oscilam entre 286 a 288 Kelvin, 13 a 15 Celsius. Desta forma, a contribuição do efeito estufa é de 31 graus Celsius, causada pela absorção de luz na região do infravermelho pela água em maior grau, e metano, dióxido de carbono e outros gases em menor proporção. Podemos inferir que se o planeta não tivesse água, sua temperatura média estaria abaixo de menos 20 graus Celsius, o que seria incompatível com as formas de vida mais simples. Se houve a queda de cometas que trouxeram água suficiente para cobrir cerca de 70% do planeta de água com uma profundidade média de 3.000 metros, podemos considerar um timing extremamente justo para que a temperatura se mantivesse adequada para a vida que surgiria, considerando que o Sol teria 20 a 30% menos potência que o momento atual. Datação geológica. A definição da história de um fóssil é realizada pelo extrato em que ele é encontrado, e existem métodos para a determinação da idade que o material foi fossilizado. O método relativo estabelece a sequência de acordo com a variação de camadas. Na maior parte dos casos, as camadas inferiores são mais antigas do que as camadas superiores. A presença de material fossilizado permite uma estimativa da idade da rocha, contudo requer o estabelecimento de uma escala por um método independente, para evitar um raciocínio circular. A medida da proporção de isótopos radioativos é um destes métodos, porque resulta da medida do tempo de meia-vida de um elemento, que não se altera com variações externas como a temperatura. Quando o mineral é formado no estado cristalino, apresenta uma composição fixa entre os elementos componentes. Por exemplo, o quartzo apresenta a composição SiO2, ou seja, para cada átomo de silício existem 2 átomos de oxigênio. A matriz do qual o mineral de quartzo formou-se também apresentava um grande número de átomos de elementos distintos, e conforme o lento resfriamento, ocorreu a solidificação. Os minerais de maior ponto de fusão passam de um estado líquido para o estado sólido primeiro, e seguiu a formação dos sólidos de acordo com a disponibilidade atômica e a ordem de ponto de fusão. Porém, outros átomos podem ficar presos no interior e induzir propriedades distintas, como no caso da cor violácea da ametista, proveniente da presença de átomos de ferro na estrutura do quartzo. A inclusão de átomos de elementos radioativos na estrutura do mineral permite estabelecer o tempo em que este mineral foi formado. Esta é uma ferramenta útil para a datação de rochas. A radioatividade se origina da emissão de partículas ou radiação de núcleos de isótopos instáveis, que se convertem em outros isótopos até chegar em um isótopo estável, em sequências de reações nucleares. O isótopo carbono 14, C14, tem 6 prótons e 8 nêutrons e transforma-se ao longo do tempo em nitrogênio 14, N14, com 7 prótons e 7 nêutrons. Esta transformação tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos. Em um conjunto de 100 átomos de C14,
50 se transformarão em N14 em 5.730 anos e após outros 5.730 anos, restarão 25 átomos de C14 originais. O método do C14 pode ser usado em amostras recentes, mas depois de um período de 10 meias-vidas a quantidade de C14 se torna muito pequena para ser determinada, e se torna necessário outro isótopo a ser utilizado. O urânio transforma-se em chumbo através de uma cascata de reações nucleares. A série envolve emissões de partículas alfa, que é um núcleo de hélio com 2 prótons e 2 nêutrons, e partículas beta, que são elétrons ejetados pelo núcleo. O tempo de vida do isótopo 238 do urânio é de 4,47 bilhões de anos e do isótopo 235 é 710 milhões de anos. O mineral mais utilizado nesta determinação é o zircônio ou zircão, de fórmula ZrSiO4, que incorpora urânio e tório na sua estrutura, mas não chumbo. Assim, todo o chumbo encontrado na amostra se origina do decaimento do urânio, e determinando o número de átomos de urânio e chumbo em um mineral, é possível determinar a idade deste mineral. Esse vídeo faz parte do livro Origem da Vida, o problema químico. Neste livro, são expostas as principais ideias sobre a origem da vida e as suas dificuldades. As diferentes propostas para as condições da Terra pré-biótica, antes da vida, atmosfera, oceanos, minerais são postas